Então, faltou um item da nossa apostila que eu acho que ele é importante, porque não só nesse momento, porque vocês aí meio que estão com a vida assim, com as escolhas de vocês resolvidas. Mas eu acho que ele é importante no desdobrar futuro das coisas de vocês. Então, eu acho que não dá simplesmente para eu adaptar ou peneirar e falar assim, ah, não, esse conhecimento elas vão acabar adquirindo ao longo da vida. A questão do empreendedorismo, eu cheguei até a abordar em sala de aula o que era. Não sei se vocês se recordam, vocês lembram ou não? Pode ser sinceras. Isso que o silêncio jaz, não lembram, sem problemas. Talvez vocês se recordem alguma coisa comigo falando. Então, nós conversamos sobre o que era empreender. Deixa eu tirar essa notificação do WhatsApp, porque senão vai ficar tilintando por causa dos próprios grupos da escola. Espera aí, só um minuto. Espera aí. Porque senão fica toda hora tilim, tilim. Pronto, voltei. Então, foi colocado assim, o que era empreendedorismo? Normalmente a gente pensa em empreendedorismo assim, uma pessoa proativa, que é empreendedora, e aí ela cria seu próprio negócio, ou deslancha, é uma pessoa empreendedora, mas nós também precisamos ver o empreendedorismo dentro da nossa vida. Por isso que, apesar do conteúdo estar lá atrás e ser o último da apostila, porque eu fui reorganizando conforme eu fui abordando com vocês, para dar uma adequação para o perfil da sala de vocês. Eu acho que não dá para passar sem retomar pontualmente algumas coisas sobre esse tema, por conta do que vocês vão seguir agora para frente. Então, se a gente for pensar no empreendedorismo, do ponto de vista pessoal, na vida pessoal, ele não é muito diferente do empreendedorismo comercial, industrial, empreendedorismo profissional. Então, existem, quer ver? Eu separei para vocês 1, 2, 3, 4, 5, 6 perguntas que são necessárias que vocês tenham em mente, talvez até agora, daqui até o vestibular, porque muitas coisas podem mudar. Por exemplo, a Isabela, eu sei que ela tem definido desde muito tempo que ela quer medicina. Então, eu sei, é isso mesmo, Isa? Mudou alguma coisa ou não? Não, só tem duas opções agora. Mas, Quais são? medicina e odonto. Tá, então você abriu o leque para odonto, é isso? Isso. Isadora, você tá com a vida definida ou ainda não? Ainda não. Tá, então talvez essas questões te ajudem a resolver algumas coisas. Não que você vai encontrar respostas hoje, Isa, mas perguntas que você pode fazer para você mesmo. Júlia, você já tá com a sua vida resolvida? Tô, até que tô. Até que tá. Lauriene, você tá com a vida resolvida? Não. Não, tá na mesma situação da Isa. Ô, Júlia, você tá com a vida até que tô. O que é até que tô? Não sei explicar. Tipo, eu sei o curso que eu quero, assim. Só que eu não sei ainda dentro do curso o que eu vou seguir. Tá, qual é o curso que você quer? Turismo. Ah, entendi. Tá, realmente é uma área vasta, né? Porque o turismo pode te transformar numa administradora, numa guia, e pode te abrir outros leques aí, porque é grande, né? A atuação. Então, assim, talvez essas perguntas que eu tenha para vocês, talvez para quem, por exemplo, a Isadora, a Laurien, encontrando respostas para essas perguntas, talvez vocês possam fazer uma escolha ou um direcionamento. E eu estava pesquisando dentro do portal da Inteligência Jovem. Existe, viu, meninas? A Isa já está bem resolvida com a profissão, mas existe um quiz lá que não é orientação vocacional, não é
orientação vocacional. Mas ele é eu estava observando assim, ele é uma ferramenta reflexiva que te dá mais ou menos um norte da sua inclinação. Eu vou depois colocar o link lá, porque eu acho que, por exemplo, a Laurien, a Isadora, vale a pena acessar meio que para ter uma luz no final do túnel, não que tenha que seguir exatamente, mas vai dar uma inclinação aí para vocês. Eu vou colocar, tá dentro do portal Inteligência Jovem. Aí vocês podem acessar pelo celular, que eu achei que fica mais limpo, mais fácil de fazer, e pode acessar pelo notebook, tá bom? Fica aí depois a minha dívida. Vou até anotar aqui, ó. Link do quiz profissional. Aí, quando eu colocar lá, vou colocar para todo mundo, mas vocês já sabem o que é. Então, quais são as perguntas que vocês precisam responder isso na vida de vocês? Minhas metas. Onde vocês querem chegar? Comece daí. Onde vocês querem chegar? Outra coisa que vocês precisam assim, ter claro para vocês precisam saber quais são seus pontos fortes e quais são seus pontos fracos. Isso requer uma taxa de autoconhecimento. Por quê? Dependendo da escolha que você fizer, aliás, seria o recomendável você partir do seu ponto forte. Então, por exemplo, eu vou ser uma química, eu vou trabalhar com química. Você tem a área de exatas como seu ponto forte, requer um esforço gigantesco seu, você vai para a área de química. Não é que você não possa ir, mas você tem que estar ciente de que isso vai te custar muito. Você vai se formar, mas isso vai ter um peso muito grande. Por exemplo, olha a minha situação. Eu gosto muito de humanas e eu gosto muito de administração e eu gosto muito da área de exatas. Olha isso. Imagina quando eu fui fazer minha escolha. Aí eu já tinha feito o ensino técnico, que era o magistério. Então eu já tinha ali um caminho traçado, que era o magistério. Eu tinha uma opção, mudar completamente de área e fazer um curso de administração, ou eu poderia ir lá e fazer um curso de direito, que eu gostava também, ou eu poderia fazer, por exemplo, uma faculdade de física, que era o que eu gostava. Olha a diversidade. Então, eu tracei como meta, eu precisava dar um rumo na minha vida. Então, é o caso de, por exemplo, da Laurien, da Isadora, eu preciso dar um rumo na minha vida. Qual é a minha inclinação? Quais são os meus pontos fortes? Porque a partir do momento que eu conheço meus pontos fortes, eu já vou excluindo algumas coisas. A questão é, o que eu vou excluir? Então, por exemplo, eu estava com meio caminho andado para a área da educação. Então, eu já excluí, por exemplo, a administração. Eu já excluí a área da física. Porque se eu fosse para a área da física, eu ia para ser professora. Mas eu não queria ser professora. Se eu fosse física, eu não queria ser professora. Eu queria ser cientista. Eu queria ser uma pesquisadora. Fui avaliar o mercado de trabalho, então vocês imaginam, na década de 90, como é que era, ainda mais para mulher, era muito complicado. Então eu fui, dentro do curso de magistério, eu me identifiquei, né? Eu me identifiquei com a disciplina de psicologia. Aquilo casou, então eu podia ser professora de psicologia, eu poderia ser psicóloga clínica, ou seja, eu poderia me manter na área da educação, na área de humanas, e eu poderia ter uma outra ocupação. E era forte meu ponto aí, porque eu me comunicava bem, eu gostava de estudar, sempre gostei do comportamento humano, eu sabia que isso era meu ponto forte, era um dos meus pontos fortes, porque eu estava meio caminho andado. Então, no caso de vocês, que não tem um curso técnico, vocês estão fazendo o ensino médio sem acompanhamento do técnico. Hoje vocês precisam observar quais são os pontos fortes, quais são as disciplinas de vocês e quais são os interesses pessoais. Por exemplo, a Júlia não escolheu o turismo à toa. Por que você escolheu o turismo, Júlia?
Eu escolhi porque eu sempre gostei muito dessa área, assim, desde muito tempo. Então, por exemplo, quando a minha nona ia viajar para fora, eu sempre ajudava ela a organizar, fazer os roteiros e tudo mais. Então, foi uma coisa assim que eu sempre me identifiquei muito. Então, por isso que eu resolvi Vocês essa percebem que é uma paixão que vem de antes? Eu não sei se foi a Isabela que um dia compartilhou comigo que gostava de fazer curativo nas bonecas, brincava com as bonecas de médica. Era isso, Isabela? Era você? Eu não. Eu sei que teve uma pessoa, um aluno, tá? Que falando sobre a questão, queria ser médico também, queria ser médico, eu não lembrava tanto que eu achei que era você. E desde pequena, por exemplo, ia brincar com as bonecas, fazia curativo, chegou ao ponto de passar esmalte, sabe esmalte vermelho, tipo na perna, no braço da boneca, e pôr band-aid? Quer dizer, a criança, por exemplo, eu ganhei, quando eu era criança, uma boneca que se chama Bate-Coração. Não existe, esquece, tá? Eu tenho 46 anos, então imagina a idade que é, né, do lançamento dessa boneca. Mas ela tinha uma tecnologia, porque ela tinha um estetoscópio que você encostava assim na parte que seria o coração e ela pulsava. Devia ser algum imã, alguma coisa que fazia pulsar. Então, eu gostava, achava legal aquela boneca, mas aquela boneca, o que eu vi naquela boneca nunca me acompanhou. Então, a inclinação da gente tem que ser mais ou menos como a da Júlia. Aquela coisa assim, tem que encantar, por exemplo. Você tem que se observar e ver, olha, eu sempre gostei de fazer isso, eu sempre me identifiquei, isso aqui é uma ponte com aquilo ali. Então, isso é o seu ponto forte. E o ponto fraco, né, gente? Porque não importa. Por exemplo, quando eu fiz psicologia, e eu me aprofundei, eu gostaria muito de ter seguido em duas áreas, neurologia ou psiquiatria. Mas vocês podem não acreditar e rir na minha cara. Eu morro de nojo de cadáver, morro de nojo, mas pensa numa pessoa que tem nojo de cadáver. Velório, para mim, eu brincava antes que eu ia só no meu. Mas é lógico que a gente cresce, as coisas mudam, né? Aí, só de pensar que eu ia ter que dissecar cadáver, ia ter que lidar com cadáver, eu não tive coragem de enfrentar a faculdade de medicina, era meu ponto fraco. A minha paixão pela neurologia e pela psiquiatria era grande, mas não o suficiente. Eu tinha inclinação, inclusive, paixão por essas disciplinas, mas meu ponto fraco ele era maior. Então, se eu entrasse na faculdade, ia ser um fardo muito grande carregar aquilo ali. Não ia dar para carregar, porque o curso inteiro você depende desse tipo de estudo. Então, a gente precisa ter muito claro para a gente, porque às vezes a gente vai fazer uma coisa que é para o pai, que é para a mãe, que é... Eu vou pegar o exemplo da Júlia lá. O pai e a mãe têm uma empresa, né, um comércio. Aí, ô, Júlia, faz a administração para você prosseguir aqui no comércio, porque afinal de contas isso é seu também. Não estou dizendo, viu, Júlia, que isso acontece com a sua família, tá? Estou dando um exemplo do que poderia acontecer. Ou a gente tem um escritório de advocacia, filho, então faz direito, porque assim você já fica engajado, já fica próximo. Então, muitas vezes, algumas escolhas são feitas por conta dessa situação, sem ser ponderado o que é habilidade para vocês, o que é o ponto forte e o ponto fraco de vocês. Baseado nisso, vocês precisam ter estratégias. Então, pensa assim, eu avaliei meu ponto forte, eu avaliei as minhas fraquezas, eu avaliei minhas inclinações e eu tomei uma definição entre uma coisa ou outra. E pode ser que não seja uma definição clara, objetiva, pode ser assim, às vezes como eu fiquei, olha, entre a administração, entre o direito, entre as ciências humanas e meio que as exatas, mas aí precisei fazer uma análise mais apurada. Pode ser que vocês cheguem no final até com duas escolhas muito diferentes. Aí vocês vão peneirar aquela que vocês tiverem o ponto mais forte
e vão ter que traçar estratégia, né, gente? Estratégia assim, ó, preciso de dinheiro, não vou ter dinheiro, vou ter que tentar uma pública, não vou tentar uma pública, vou prestar o Enem, não vou prestar o Enem, vou ver ProUni, nem sei se ProUni tá ainda funcionando, tá? Vocês sabem se tá ainda, ProUni tá ativo? Sim. Porque com o Bolsonaro entrou e saiu algumas coisas, então não sei. Então, eu vou tentar ProUni, não vou tentar ProUni. Então, isso é estratégia. Vocês vão disponibilizar para alcançar aquilo que vocês já estabeleceram como meta de vocês. E quando vocês forem fazer essa avaliação toda, seja de estratégia, de escolha, gente, existem ameaças, tá? Ameaças tanto atuais quanto futuras. Então, a vida de vocês vai ser um empreendimento, por exemplo. Eu posso te usar como exemplo na sua escolha de medicina? Eu vou pegar medicina porque foi sua primeira. Posso usar? Então, vamos imaginar. A Isa está se matando de estudar, tem uma ameaça real, que é a quantidade de candidatos. Isso é uma coisa bem simples, bem básica. Tem uma quantidade exagerada de candidatos. Ameaça futura. Ela precisa de muito dinheiro para se manter atualizada. Residência dá dinheiro já e o que um médico ganha é razoável. Mas o que ele precisa continuar investindo também é muito razoável. A outra ameaça no futuro, ela pode ter que viver até ela fazer o nome dela muito tempo dependendo de convênio. E o convênio paga muito pouco para o médico. Tem convênio que chega a pagar R$30 a consulta. Pensa o que é o médico, 30, vamos pensar, 40, 50 reais. 50 reais, o médico vai ter que atender 10 pessoas, ser responsável pela vida delas, porque se ele prescrever uma medicação errada, vamos pegar um cardiologista que faça uma avaliação errada, por 500 reais ele perde todo o CRM dele, que ele levou 8 anos para conseguir, porque tem a faculdade, mais 2 anos de residência. Então, 8 a 9 anos de estudo dele, ele perde porque ele prescreveu um remédio errado por causa de 50 reais. É uma ameaça real e futura. Então, tudo isso... Ô, Isa, eu não tô querendo te desanimar não, viu, filha? Não é nada disso, não. Tudo bem. Mas você precisa saber que são coisas reais, que são riscos reais que você vai correr. E você precisa saber que você vai precisar ou se preparar mais para isso, ou você vai ter que mudar de escolha. Mas se você mudar de escolha, Isabela, você vai fazer uma outra escolha que você vai ter outras ameaças e outros riscos. Porque sempre tem ameaças positivas e as ameaças negativas e as oportunidades. Por exemplo, de repente você pode receber uma proposta de exercer medicina fora do país. Você faz aí algum exame de bolsas, como por exemplo, uma amiga relatou que ela conhece uma menina que ela conseguiu uma bolsa só que é para estudar na Europa, fazer medicina na Europa. Assim como existe o convite, a possibilidade de estudar na Europa, existe a possibilidade, às vezes, de fazer uma pós-graduação nos Estados Unidos ou em qualquer outro país. Então, existem oportunidades possíveis e vocês vão precisar estar ligados nisso. Esse conjunto de coisas, se vocês quiserem, eu até mando para vocês tipo de um slide no grupo. Vocês querem isso? Ou não? Só o que a gente está falando na aula dá para vocês absorverem? O que vocês acham aí? Me dá só um retorno. Lauriane? Eu acho legal no slide, porque também dá para os outros darem uma lida. Tá. Júlia, para você ajuda ou para você tá suficiente, independente de pensar nos outros? Para mim ajuda. Tá. Isa, você? Ou tá suficiente na aula? Tá suficiente, mas pode mandar por mim. Tá, então eu vou mandar para Isabela, você que tá bem resolvida. Da aula tá suficiente?
Poxa, acabei de responder. Ah, peraí, acho que eu confundi a Isadora com a Isabela. Isadora, Ajuda. ajuda, tá. Eu vou fazer só um slide do PowerPoint e mando lá, como JPG, só para vocês pararem para pensar nessas questões. Agora, gente, é o seguinte, tá? Falei disso tudo e agora entrando na apostila desse semestre, é assim, nós tínhamos combinado na outra aula que seguir a apostila do jeito que ela vem, às vezes não é útil. Mas tem tema, não vou dizer que a gente tem que preenchê-la como almanaque, mas tem tema que é importante. Então, ligado ao empreendedorismo e com as escolhas de vocês, não importa quais sejam, daqui até o final do ano vai ser tenso. E a gente precisa aprender a gerenciar relacionamento, emoção, enfim, num pacote só. Nesse momento, a gente precisa, não dá para não pensar na gestão de relacionamento. Primeiro que a gente está num período de isolamento, e a segunda questão que a gente está é o seguinte, daqui para a reta final, vocês começam a querer morder o pé da mesa de nervoso e de estresse, porque está acabando. E algumas coisas precisam ser resolvidas e decididas. Talvez falar tudo isso que eu falei para vocês hoje gere até uma angústia, uma inquietação maior. E isso pode vir a abalar os relacionamentos de vocês. Então, não tem como pensarem administrar tudo que vocês têm para passar daqui até o final do ano sem refletir sobre como gerenciar as emoções de vocês, como gerenciar relacionamentos, porque a gente, querendo ou não, embora vocês precisem, a maioria de vocês precisem, ficar no quarto fechado para estudar, porque vocês querem, ou porque o próprio volume de atividades da escola já exige isso, ou porque vocês têm uma meta a cumprir e precisam estudar muito, ou porque faz mais de um curso, faz o inglês, faz o cursinho, enfim, por N motivos. Então, às vezes, vocês ficam excessivamente fechados num quarto ou num cômodo da sala, com pouca interação mesmo dentro de casa, e isso afeta o desenvolvimento psíquico de vocês. Por que afeta? Porque nós somos seres sociáveis. Nós somos seres sociáveis. Então, assim, da mesma maneira que eu trabalhei com vocês nas outras aulas, que ter um momento para si, ter um momento para esvaziar a cabeça é importante, nem sempre esse momento ele precisa ser um momento de isolamento. Às vezes ele precisa ser um momento de pipoca em família ou de fofoca com uma amiga no WhatsApp ou no Zoom ou no Meet, em algum lugar. Então, algum vínculo vocês precisam ter. E quando eu estou falando vínculo, não é ficar olhando status do WhatsApp, nem passar e ver notícia no feed do Facebook. Não é isso. Quando eu estou falando de relacionamento, é entrar em contato com gente, mesmo que seja virtual. Hoje, a gente está com um problema sério. Porque quando a gente chega nessa época do ano com vocês, há uma solidificação do relacionamento da turma. Por mais que a turma ande desengajada por muitos anos, seja dividida, enfim, no final, na reta final, aquela sensação de vai ser para sempre, mesmo que a gente mantenha contato pelo WhatsApp, convívio diário já não vai acontecer mais, ele consolida essa questão do relacionamento, e vocês não estão tendo isso por força da circunstância. Então, se vocês não buscarem caminhos, essa fase, ela fica um ciclo sem fechamento. Simplesmente fica um ciclo sem fechamento. A apostila trouxe algumas frases que eu achei bem interessante aqui. Peraí que eu vou localizar para vocês. Primeiro, ela trouxe uma pergunta que eu mesma fiquei fazendo. Relacionamento, ele traz dor ou ele traz prazer? O que vocês acham que relacionamento traz? Dor ou prazer? Não vale dizer que é a mesma coisa. Laurien, o que você acha?
Acho que pode trazer os dois. Descartei essa possibilidade. Tirando essa, uma ou outra. Não sei. Não sabe. Júlia, qual é a sua inclinação? Se você tiver que fazer uma escolha, dor ou prazer, o que o relacionamento traz? Eu acho que prazer. Prazer. Isadora. Eu também acho que prazer. Isabela. Olha, se ele for muito tóxico, ele vai te trazer muita dor. Gente, não é interpretação psicológica, tá? Quero que vocês tenham isso muito claro. Isso é uma reflexão sobre relacionamento e qualidade de relacionamento. O que vocês trazem é uma percepção sobre relacionamento. Por que eu falei para vocês assim? Não vale os dois. Por quê? Tem uma frase que diz assim: quando os olhos são bons, todo o corpo é bom. O que isso quer dizer? Que tudo depende do nosso olhar, né? Então, por exemplo, quando a Isabela pensa se a relação for tóxica, não faz bem. Então, ela já traz por trás dessa frase um pé atrás com relacionamentos. Quando a Isadora e a Júlia falam assim, não, trazem prazer. Tá dizendo que não, eu tenho uma visão positiva de relacionamento, mas às vezes é tão positiva que às vezes quebra a cara algumas vezes. A Lauriane traz assim, não sei, não tem uma definição, quer dizer, eu não tenho uma clareza eu não tenho uma posição de relacionamento. Pode ser bom, pode ser ruim. Então, quando a gente vai se relacionar, a forma da gente, as experiências que a gente teve com o relacionamento, elas determinam a forma como a gente vai se relacionar. Então, por exemplo, Isa, posso te usar como exemplo, Isabela? Pode. Não vai se sentir exposta, de verdade? Não. Tá? Pensa que você está representando uma percepção. Então, por exemplo, quando a Isa fala assim, e ela trouxe uma coisa importante, quando o relacionamento é tóxico, ele não é bom. Tá? Ela não está dizendo que trouxe dor ou que o relacionamento traz dor ou prazer. Ela pôs uma condição. Isso não é ruim. Quando ela colocou isso, não é ruim. É um pé atrás, mas a gente às vezes precisa ter uma visão condicional, né? Quando se fala, aí a Laurinha fala assim, Valéria, mas a minha primeira escolha foi assim, acho que os dois, mas acha que os dois de que maneira? A Isabela automaticamente colocou assim, se for tóxico, então ela já foi no ponto. É verdade. Ela disse quase que o que a Lauriane quis dizer, né? Independente de ter restrito ou não, ela arrumou um jeito de dizer aquilo que a Lauriane disse a princípio, que os dois, mas ela especificou onde pode ser ruim. E daqui para frente, por exemplo, esse relacionamento pode acontecer dentro de casa ou vocês podem gerar essa toxicidade dentro de casa ou entre os amigos. Isso pode interferir daqui para frente muito, gente. Vocês não têm noção. Porque vocês podem se tornar tóxico com vocês mesmos. Até porque quem se relaciona com o outro é a pessoa que vocês estão sendo. Então, você está sendo uma pessoa tóxica, você vai oferecer um relacionamento tóxico. Se o outro está tóxico, vai te oferecer um relacionamento tóxico. E aí esse relacionamento vai produzir dor, sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa dar a chance que a Isadora e a Júlia dão. Que pode ser bom. Apesar de ter tóxico, pode ser tóxico? Pode, mas pode ser bom. Então, a gente precisa estar pondo na balança, porque, querendo ou não, a gente é espécie, é uma questão de sobrevivência estar junto. E vai ser uma questão de sobrevivência. No dia do vestibular, a gente olha em volta, tudo adversário.
Mas quando formar a turma da faculdade, tá todo mundo no mesmo time. Pode ser que um time meio desacertado, meio desajeitado, até engrenar, mas vai funcionar como espécie. Então, vão ter seminários, aí vocês vão descobrir na faculdade que vocês aqui dão aula, vocês pagam para dar aula. Pior que é isso mesmo, eu não estou brincando. O professor passa o tema e você e o seu grupo, que normalmente é um grupo gigante de pessoas, tem que apresentar o seminário, ele só complementa, e a prova, você tem que prestar atenção no seminário que seus alunos, que seus amigos apresentaram, porque a prova é baseada no que os amigos apresentaram e o professor complementou. Então, o professor, estou falando grosseiramente na maioria dos casos, tá? Ele não vai lá, ele dá uma aula, baseado na aula dele, ele faz a prova. Algumas aulas sim, alguns temas sim, mas uma boa parte do tema, o conhecimento é garimpado e produzido por vocês. Então, pensa uma sala que se devora na construção desse conhecimento. Então, daqui para diante, vocês precisam aprender a gerenciar os relacionamentos de vocês, tanto dentro de casa, para ninguém querer comer ninguém, para vocês não serem grosseiros e achando que todo mundo tem que entender vocês, porque vocês estão prestes a prestar vestibular, e ao mesmo tempo ter diplomacia, muitas vezes, para dizer para o pai, para a mãe, para o irmão, não sei com quem vocês moram, para o avô, para a avó, dizer assim, olha, tá exagerando. E aí não é uma tarefa muito fácil, principalmente quando vocês têm que dizer isso. Porque vocês estão lidando com o final dentro de um isolamento. E precisam ter qualidade de vida, porque senão esse final e esse isolamento, ele não vai ser saudável. Já é tenso, aí ele não vai ser saudável por natureza. Tudo bem, meninas? Meninas? Sim. Sim. Agora não está dando, mas vocês precisam fazer atividades prazerosas e observar dentro de vocês uma questão que me preocupa muito. A apostila traz isso, e isso é um fato que estou falando para vocês como psicóloga. Quando vocês começam a ver as coisas muito negativas, muito ruins, muito deprimentes, isso pode ser um sinal de depressão. E, principalmente, não é só ver as coisas ruins, porque você pode ser apenas uma pessoa pessimista. Mas quando você olha para a sua história e você não tem lembranças positivas, pode ser que seus relacionamentos estejam comprometidos. Se você olhar para a sua história, você se lembre mais das coisas negativas, mais das coisas que você sofreu, mais das broncas do que dos risos, mais das decepções do que as amizades bem construídas. Isso pode estar comprometendo o desenvolvimento emocional e o desenvolvimento das boas relações de vocês. Então, essa é uma preocupação que às vezes eu tenho nesse momento de estresse que vocês podem estar passando. Façam uma avaliação do que vocês têm lembrado, para vocês saberem em que nível está o controle afetivo de vocês. Para e pensa, não precisa ser uma coisa, não é uma proposta para fazer agora, mas uma reflexão para vocês fazerem daqui para frente. Dá uma olhada, se vocês pararem para pensar, que tipo de lembrança vocês têm mais. Não, agora, lógico que eu falei, vocês vão buscar as lembranças positivas. Mas verifiquem se vocês estão tendo que procurar essas lembranças positivas ou se elas vêm espontaneamente. Como é que está isso? Pondera, porque isso vai interferir no otimismo, na determinação de vocês, no alcance dos objetivos que vocês têm até o final do ano e mais na virada desse ano como adultas, porque vocês já estarão praticamente sendo tratadas como adultas, estarão aí em torno de 17 anos. Tem alguém que está com menos, diz que está caminhando, que esse ano não faz 17?
todo mundo, né? Acho que fez ou vai fazer 17, porque é mais ou menos o tempo que se termina o ensino médio. Então, ano que vem, ao completar 18 anos, você completa uma maioridade. Então, vocês já respondem por vocês e já são consideradas adultas. Pensem nisso. Como que está o baú das lembranças de vocês e o que tem saltado? Puxa vida, os tempos difíceis, nossa, como era legal quando eu fazia isso, quando eu podia fazer aquilo. O baú das lembranças, ele funciona como termômetro para vocês saberem o equilíbrio de vocês como está, pendendo, né, para a desordem ou pendendo para a organização afetiva. Tudo bem, meninas? Silêncio. Cri. Tá bom, então. Eu precisava fazer esse fechamento do empreendedorismo com vocês e eu precisava iniciar essa questão da apostila e dizer para vocês que a gente vai trabalhar o gerenciamento de algumas questões, principalmente gerenciamento da emoção, que é uma coisa que eu acho importante para vocês nesse momento. Lógico que eu não vou trabalhar do jeito que está na apostila, que a gente já conversou na outra aula, que vocês falaram, fica pesado, fica maçante. Mas eu vou abordar todos os conteúdos de maneira que vocês tenham instrumentos, ferramentas para enfrentar aí o que vem pela frente e posteriormente também, né? Porque isso não pode ser um conhecimento apenas pontual. Tudo bem? Falta menos de 1 minuto para a nossa aula acabar. E aí eu vou encerrar, então, nossa reunião, tá bom? Ficando a minha dívida aí do link do quiz profissional e fazer um slidezinho e colocar lá no grupo para todo mundo ter acesso, tá bom? Gente, beijo, boa aula para vocês, tá? Tchau. Tchau. Tchau.